Existe um momento do despertar em que você começa a não caber mais onde sempre coube. E não é que as pessoas mudaram, não é que o mundo piorou, é você que mudou por dentro. Isso cria um fenômeno inevitável, o desencaixe. Hoje eu quero explicar o porquê esse estágio é natural, o porquê ele dói e o principal, porque é que ele não significa superioridade ou isolamento espiritual. Nesse estágio você pode perceber algumas coisas. Conversas que antes você se encaixava e eram boas para você percebe que começam a não fazer mais sentido. Conversas começam a se tornar rasas, começam a se tornar superficiais. Alguns ambientes sociais acabam drenando a tua energia também. Piadas que antes você achava muito boa, simplesmente não tem mais graça. A competição do mundo perde o sentido e você começa a agir mais, pelo menos a pensar mais, diante de cooperação e não de competição. Simplesmente certos hábitos não se encaixam mais com você. Você começa a se sentir sozinho, inadequado, deslocado e sozinho, uma solidão mesmo acompanhado de outras pessoas. Você se sente um pouco estranho e surge um pensamento perigoso. Eu não pertenço a lugar nenhum. E esse ponto é um ponto muito sensível. Acontece que quando a identidade muda, o pertencimento também muda. Antes você se conectava com o mundo e com as pessoas por validação externa, por comparação, por medo de rejeição e principalmente por necessidade de aceitação, ser aceito pelos outros. E no fundo isso é uma dor emocional de que você não aceita a si próprio, você não estava se aceitando por completo. E isso fazia com que você buscasse essa aceitação de maneira externa. Agora, você com menos identificação com o personagem, essas coisas todas acabam enfraquecendo. E isso não quer dizer que você se tornou melhor. Significa, vamos dizer assim, que a régua interna mudou. E quando a régua muda, os encaixes que você buscava acabam não se encaixando mais. Eles deixam de funcionar. O desencaixe é um efeito colateral do amadurecimento da consciência. É transição. E toda transição cria um intervalo de solidão. Aqui mora um risco grande, que é, primeiramente, você achar que é superior aos outros. Você começa a julgar quem ainda vive no automático, talvez amigo, talvez família ou a sociedade no geral. Isso é o ego tentando sobreviver, criando uma nova identidade. E nós já falamos dessa nova máscara que o ego tenta se colocar. Outra questão é se isolar completamente. Você corta relações e simplesmente rompe tudo de forma abrupta. E isso também é reação. E o despertar não pede uma ruptura radical das coisas. O despertar pede discernimento. O ser humano é estruturado pelo pertencimento. Quando você altera a sua identidade interna, você altera o seu grupo de referência. Isso gera a sensação de perda, luto silencioso, reconfiguração social. É semelhante a mudar de fase de vida, só que dessa vez a mudança é interna. E nem todo mundo ao redor vai acompanhar o seu ritmo, isso é natural. É natural você se desconectar de algumas pessoas, porque não são todos que estão na mesma frequência energética que você está. E está tudo bem, e isso não é ser superior a outras pessoas. Agora, alguns pontos importantes que eu tenho que te falar para que você atravesse essa fase de forma mais segura, de forma mais equilibrada. Não transforme diferença em arrogância. Não se torne uma pessoa arrogante por estar nesse processo. Não transforme solidão em isolamento. E não transforme mudança em rejeição. Aprenda a diminuir frequência sem cortar com violência, vamos falar assim. Aprenda a observar antes de romper. Aprenda a construir novos vínculos naturalmente. O desencaixe não significa que você deve abandonar o mundo, mas sim que você está reorganizando a sua forma de estar no mundo. E com o tempo, novos encaixes surgem. É natural isso acontecer. Você encontra os seus. Você encontra
quem está no mesmo estágio que você. E não por esforço, mas por coerência energética. Se você está vivendo isso, respira e se acalma. Você não está perdendo o mundo. Desencaixar não é isso, não significa você sair do mundo. É parar de se moldar para caber em um mundo que nunca foi seu e que nunca teve a ver com você. No próximo vídeo nós vamos falar de algo muito mais profundo. No momento que você começa a perceber que os seus pensamentos não são você. E essa fase ela é profunda, ela é dolorosa por muitas vezes, mas também é maravilhosa, porque gera mudanças extremamente significativas. E esse é o início da desidentificação real, verdadeira. Se você precisa de ajuda para passar pelo processo de despertar espiritual e se encontrar com quem já passou por todos esses estágios, meu link está aqui na descrição. Tem uma mentoria especializada e específica para o estágio onde você está passando agora. Me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Lembre-se que desencaixar não é se tornar melhor, é parar de se encaixar onde você já não é verdadeiro.